Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a América do Sul, mas mais especificamente sobre a população da América do Sul. E antes da gente entrar nas questões populacionais associadas ao crescimento, desenvolvimento, distribuição da população, né, nessa parte do continente, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos originais, os povos nativos, principalmente aqueles que se confrontaram com a América Espanhola e aqueles que se confrontaram com a América Portuguesa. Portanto, nós vamos falar um pouquinho sobre os incas e os povos, né, andinos, e nós vamos falar também sobre os indígenas brasileiros. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, geralmente, né, nos livros, na história, esses povos são chamados de povos pré-colombianos. E a gente chama de povo pré-colombiano porque esse termo faz referência ao navegador Cristóvão Colombo, né, que foi considerado, entre aspas, o descobridor do continente americano. Né? E a gente coloca sempre entre aspas porque existem evidências óbvias de que outros povos já estiveram aqui antes, além da evidência mais clara, né, que, na verdade, já existiam povos aqui. Então não se descobre aquilo que já existe, aquilo que já é ocupado, que já existe civilização. Então talvez seja uma descoberta para os europeus, no caso, mas não uma descoberta para a sociedade, para o planeta, afinal de contas, né, os indígenas e os povos andinos, os outros povos que já habitavam todo o continente americano já existiam, né? E obviamente muitas das coisas que eles produziram, né, de conhecimentos científicos também foram, né, associados pela Europa e levados à Europa conhecimentos. Então, portanto, aquele povo já existia, conhecimentos já existiam, então não existe essa ideia de descobrimento. E sim, outra questão que a gente pode declarar como invasão, conquista, outros termos mais associados ao processo de subjugar um povo subjugar o outro, né? Um povo europeu subjugando o povo americano, latino-americano nesse caso. Então, outra coisa importante também da gente relembrar é que as características físicas dos povos aqui habitantes, né, algumas características físicas semelhantes aos povos da Índia, né, fizeram com que esses povos nativos fossem pejorativamente chamados pelos europeus que assim chegavam de indígenas, selvagens, né, e assim por diante. Então, esses povos foram caracterizados como indígenas, né, pelas semelhanças físicas, apesar desses povos não se caracterizarem, né, e não terem nada, além culturalmente falando, de proximidade com os povos da Índia em si. E aí o primeiro povo que a gente precisa relembrar, talvez um dos povos mais importantes da América do Sul, né, são os Incas. Os Incas foram uma importante civilização que existiu antes de Colombo, né, antes da chegada de Colombo aqui na América, né, e se desenvolveu por toda a região andina, por uma parte ali que vai aproximadamente, né, da Colômbia, passando pelo Chile, chegando até parte da Argentina também. Então a gente pode ver ali nesse mapa toda a extensão do auge do Império Inca. Né? Os Incas, assim como os Aztecas, que a gente já falou em algumas aulas anteriores, né, que habitaram ali a região do atual México, né, construíram uma civilização bastante complexa. Né? E ela é complexa por quê? Porque ela conectava uma série de outros povos, né? E existiam sistemas de organização dentro desses povos, né? De coleta de impostos, né? De subjugar um povo, subjugar a outro, a questão da teocracia, ou seja, um sistema de governo baseado numa concepção religiosa, obviamente, do povo majoritário, que era esse povo que a gente chama de Inca, né? Então, no auge, né, do Império Inca, acredita-se que existiam de 6 a 10 milhões de habitantes, né, por toda a extensão territorial controlada, né, por um único rei, né, um único Inca, né, que estava ali na cidade de Cusco, né, que era a capital de todo esse império. Né, e aproximadamente acredita-se que dentro desse território se falava 30 idiomas, né, 30 idiomas, dialetos diferentes, né, e a gente imagina como é que não deveria ser difícil, né? Ou seja, exigia bastante complexidade de organização para que todos esses povos, né, defendessem, né, e estivessem sobre o mesmo domínio. Então a gente imagina uma questão bastante importante. Outra questão importante é que, como existia um único polo central, né, existia uma base econômica que devia, né, e tinha que ter uma relação com essa capital, que era a capital que a gente chama de Cusco hoje em dia, né, também conhecida como a cidade de Cusco. Então a gente tinha uma necessidade, um tipo de agricultura para poder financiar todo esse império. Então você precisava garantir para que esses povos não se rebelassem, esses povos precisariam ter comida, precisariam ter segurança. Então a questão, né, da relação entre os povos
dominados e o povo dominante sempre esteve baseado na comida, né, e na segurança em relação a invasões de outros povos, de outros grupos. Então os incas dominavam muito isso, então eles precisavam ter uma grande produção de agricultura e, além de tudo, um grande exército. Por isso que as estradas incas são extremamente importantes, porque elas conectavam todas as regiões, né? A gente está falando de um relevo bastante acidentado, afinal de contas nós estamos na região dos Andes, né? Uma região montanhosa. Então, as estradas incas eram extremamente importantes. E outra questão importante da produção agropecuária é que eles precisavam produzir muita comida. E para produzir muita comida em relevos acidentados, são necessárias técnicas. E as principais técnicas utilizadas pelos incas são conhecidas até hoje, como as represas, né, os diques e dutos para levar água do degelo dos Andes, das partes mais altas para os Andes, para as partes mais planas, a construção de curvas de nível, que são aqueles desenhos geométricos, como se fosse uma espécie de escada por todo o relevo, que possibilitava você plantar e conter a força da água na época das chuvas, ou seja, evitar a erosão. Então, a série de tecnologias da agricultura, tecnologias de transporte que eram utilizadas pelos incas, né, também foram absorvidas pela Europa e levadas para os mais diversos cantos do planeta, né? Outra questão importante também é que, a partir do momento em que os incas, né, têm contato com os espanhóis, né, o Império Inca e a decadência dos povos incas, né, ou seja, de toda essa organização, né, de diversas etnias, diversos povos sobre um único domínio começa a ser desfeita, né, e gradativamente o povo inca vai desaparecendo. Né? Mas a gente sabe que a cultura inca ainda é muito forte, né, em alguns países. A gente vai falar um pouco, quando a gente for falar de cultura, né, dos países sul-americanos, nós vamos falar um pouquinho dessa cultura que ainda permanece em alguns países, principalmente no Peru, na Bolívia, né, e em parte da Colômbia. Quando a gente fala de povos pré-colombianos, a gente sempre fala de povos pré-colombianos no sentido dos maias, dos incas e dos astecas, mas nós nunca falamos muito das civilizações indígenas que ocorreram aqui no Brasil. Isso se dá devido a dois fatores, porque nenhuma dessas grandes civilizações formou um grande império como esses três povos que a gente já falou anteriormente. Mas é importante a gente lembrar, né, das questões, das principais características desses povos antes da chegada, né, dos europeus. No caso, não de Colombo, né, mas dos europeus portugueses no nosso território, que é hoje conhecido como Brasil. Então, os historiadores afirmam que em toda a América havia aproximadamente 100 milhões de índios, e hoje nós temos somente 5, né? Desculpa, no território brasileiro, aproximadamente 5. Né? Esses índios brasileiros, né, os nativos brasileiros, estavam divididos em 3 grandes grupos etnolinguísticos, ou seja, grupos que tinham semelhanças culturais, semelhanças linguísticas, semelhanças físicas, mas eram muito distantes entre si. Então nós temos ali, na região litorânea, os tupis-guaranis, né, na região do Planalto Central, né, os Macro e os Gés, né, e na região amazônica, né, nós tínhamos os Aruac, os Caraíbas, os Aruaques ou Caribes, também estão os nomes ali na linguagem atual portuguesa ou na linguagem indígena. Então nós temos aí 3 grandes grupos, e esses grupos, obviamente, né, tinham relações de conflito entre si. Então, como é que esses grupos viviam? Basicamente, esses grupos viviam da caça, né, da pesca e da agricultura, principalmente da mandioca, mas de outras questões importantes também. Só que essas técnicas eram bastante rudimentares, ou seja, bastante antigas, arcaicas, muito diferentes, por exemplo, das técnicas que a gente encontra ali na questão dos incas, dos astecas, né, que tinham técnicas muito mais avançadas. Então, como é que essas técnicas se davam? Se davam basicamente a partir da coivara, que ainda é muito praticada hoje no Brasil, que é a derrubada da mata através da queimada, né, para limpar o solo e possibilitar o plantio. Outra questão importante é que os índios também domesticavam alguns tipos de animais, mas sempre de pequeno porte, como o porco do mato, capivara, entre outros. A questão importante que a gente entender do porquê do não crescimento, da não formação de nenhuma grande império indígena no Brasil, é que, primeira coisa, nós tínhamos muitos grupos que tinham relações próximas entre si, e em alguns casos relações de guerra constante. Então nós temos uma guerra constante e nunca nenhum grande povo esteve sob o domínio completo, como no caso dos incas dominando toda a região. Então nós sempre tivemos eras de, no momento, um povo mais forte, no momento, outro povo mais forte. Outra questão importante também é que a produção de alimentos, a produção através muito associada à caça, essas técnicas rudimentares, não possibilitava, né, o crescimento da produção alimentícia, portanto não possibilitava o crescimento da população. Né? Portanto, um povo não conseguia produzir tanta comida a ponto de crescer tanto e subjugar o outro povo. Então, essas relações fizeram com que os povos não crescessem tanto e não formassem grandes impérios que dominassem
territórios mais vastos. Por isso que nós tivemos aqui, quando da chegada dos portugueses, muitas relações diferentes dos portugueses com os povos, porque os portugueses tinham relações amistosas com um determinado povo, mas relações bélicas com outro povo. E aí eles faziam, né, uma série de arranjos, né, bélicos para você colocar um povo para lutar contra o outro. Dessa forma você vencer os dois povos, né? A tática tradicional das guerras do dividir para conquistar. Se você está em menor número, você tem outras formas de conquistar, fazendo com que eles briguem entre si e você só assista, basicamente. E aí, como é que se deu essa conquista da América Espanhola? A gente pode também trazer um pouco para a América Portuguesa também. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história, né? Ela se dá a partir da chegada do Cristóvão Colombo. A conquista da América, então, está associada a casos de violência, que foi bastante ressaltado e relatado na época. Né, os contatos iniciais, que muito se fala, né, daqueles contatos de escambo, né, de troca de experiências entre espanhóis ou portugueses e indígenas, eles logo foram superados pelas ambições dos povos europeus em relação ao território e aos povos, né, nativos da América Espanhola e da América Portuguesa. Então, essa ambição de conquistar e explorar, principalmente metais preciosos, e no caso do Brasil ali, né, a região do pau-brasil, né, depois a cana-de-açúcar e todas essas questões, e também metais, né, fizeram com que gradativamente um povo tentasse subjugar o outro. Obviamente, o europeu tentando subjugar o nativo. Então, essa história, né, que conta a vitória dos espanhóis e portugueses sobre os nativos está associada ao extermínio desses nativos. Afinal de contas, eles eram muito mais numerosos do que os que chegavam aqui. Os barcos chegavam com 60, 70, nos principais casos, com 100 espanhóis. E não vinham grandes expedições. Né? Então, você chegava com 600, no máximo 1.000 espanhóis contra milhares de indígenas. E como é que vocês conseguiram, como é que eles conseguiram vencer essas batalhas? Essas batalhas foram vencidas por 3 grandes questões importantes que ajudam a entender a vitória com a ideia de conquista dos europeus sobre a América. Primeira questão, as doenças. O contato, né, dos nativos com doenças trazidas da Europa, né, dizimou vilas, né, e eram como se fosse uma guerra invisível. E essa guerra impossibilitava, né, o crescimento e a perpetuação do poder dessas tribos sobre o território. Gradativamente, né, o contato dos espanhóis e dos portugueses com as tribos, né, ia dizimando os anticorpos, e os anticorpos, né, eles acabavam morrendo de questões que na Europa eram muito facilmente tratados, como, por exemplo, gripes, né, e entre outras questões. Outra questão importante é a superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis e pelos portugueses eram superiores. Armaduras de metal, essas questões protegiam as espadas, bestas, né, e até mesmo alguns tipos de canhões, possibilitavam a conquista, né, e um poder maior de violência, de subjugar, né, os povos indígenas que utilizavam técnicas rudimentares ainda na questão bélica. E outra questão importante é as alianças. Né? Tanto os incas quanto os astecas, e também no caso dos indígenas aqui do que a gente chama de Brasil hoje, né, só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados, né, ou povos menores se aliavam aos portugueses, ou no caso aos espanhóis, para poder se libertar. E aí você tentava lutar e diminuir o poder desses impérios. Foi assim que, por exemplo, os espanhóis conseguiram entrar no México e entrar nos poderes e dominar os incas, né? Ou seja, você criando mecanismos de que povos dominados pelos incas se juntassem a você, né? E obviamente você prometia liberdade, prometia um monte de coisas que na verdade nunca chegaram. E aí a gente fala um pouquinho de, depois desse processo de conquista a partir da violência, das doenças, das alianças e da superioridade de armas, né? Como se deu a exploração, né? O processo inicial de colonização. No caso da América Espanhola, a primeira questão importante foi a mineração, principalmente na busca de ouro e prata na região andina. Né? Então, eles tinham como base um trabalho compulsório dos indígenas, uma espécie de escravidão, né? Mas uma escravidão com características diferentes, que podia ser pela encomenda, que a gente chama, onde o colono tinha o direito de explorar o trabalho indígena em troca de sua cristianização, ou seja, a coroa espanhola pagava, né, para que esse índio fosse tornado um cristão, né? Enquanto isso, esse índio trabalhava para o colono e o colono repassava parte do trabalho para a coroa. Então, era uma relação, né, em que todos lucravam, menos, obviamente, o indígena. E a outra era o repartimento, em que a metrópole faz um recrutamento em massa dos indígenas, obrigando a realizar as obras públicas. Esse tipo de exploração é semelhante ao que utilizado na época da pré-colombiana, né, que a gente chama de mita. Então,
Esse processo de colonização e de formação da população na América Espanhola, que nós estamos sendo mais profundos nesse momento, né, ela criou uma sociedade estruturada em hierarquias, ou seja, povos diferentes entre si, grupos diferentes entre si. Né? Então nós tínhamos um grupo de espanhóis que vinham da colônia e ocupavam cargos burocráticos. Nós tínhamos aqueles espanhóis que eram nascidos na América, ou seja, eram espanhóis de segundo escalão, né, que eles podiam ser proprietários de terras e escravos, mas nunca entravam na parte burocrática administrativa da coroa. Né? Então eles eram uma elite econômica, mas não tinham poder de decisão em relação aos destinos da colônia. Né? Nós tínhamos outros grupos menores, né? Ou seja, subpovo, né? Um povo que era considerado menor. Nós tínhamos os mestiços, menores ainda os indígenas e menores ainda os escravos. E é importante ressaltar uma questão importante. Quando a gente vê o quadro populacional dos povos latino-americanos, principalmente da América do Sul, a gente percebe que na América Espanhola, né, nós temos uma porção muito pequena de negros em relação à população, diferentemente do caso brasileiro, que formam quase que metade da população brasileira. Por que disso? Porque nós temos menos negros na população da América Espanhola. Né? Esse número inferior de escravizados negros na América Espanhola justifica-se pelo fato de que o nativo, ou seja, os indígenas locais, conheciam as técnicas de mineração porque eles já faziam isso há muito tempo, dentro dos seus impérios e assim por diante. Então, eles logo foram subjugados pelos espanhóis em suas conquistas nesse continente. Então, além disso, a taxa de mortalidade nas minas, em virtude da insalubridade, era muito grande, ou seja, morria muito índio. Era muito perigoso trabalhar nas minas, principalmente no ritmo acelerado que, né, os espanhóis queriam. Então, o que acontece é que se você tentasse trazer negros, né, todo aquele empreendimento de buscar negros na África, trazer, e esses caras morressem muito cedo, você teria perdido dinheiro. Né? Então, era um negócio muito arriscado trazer negros para que eles trabalhassem em mineração. No caso brasileiro, né, eles trabalhavam na agricultura, ou seja, algo menos com mortalidade muito inferior, portanto eles duravam mais tempo e eles faziam aquele investimento inicial ser retornado através de lucro. Né? No caso dos espanhóis, se você trouxesse, né, um navio negreiro e grande parte desses negros morresse na mineração, você teria perdido muito dinheiro antes de lucrar e de reverter esse dinheiro em lucro. Então, durante muito tempo, essa imigração não foi incentivada, esse tipo de imigração forçada através da escravidão por parte da população negra. Portanto, nós tivemos muito mais escravidão dos povos indígenas, porque esses sim tinham em abundância ali, você não precisava trazer da África, não precisava gastar dinheiro, eles já estavam ali, já era um produto local. E aí a gente precisa falar de algumas questões políticas importantes que estão associadas também ao processo de povoamento, ao processo de colonização da América. E o principal deles é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, e é importante a gente retomar, que foi um processo de construção, né, de um acordo entre Espanha e Portugal sobre a forma, né, e o espaço de cada um desses países dentro do atual Novo Mundo. Então, quando eles descobriram esse tal continente aqui americano, né, a Espanha se insere dentro das disputas de exploração colonial. Portugal, com medo da que a Espanha tomasse muitos territórios, né, começou a ameaçar entrar em conflito, né, entrar em guerra com eles. E a Espanha, tentando evitar esse conflito, sentou, né, com Portugal e resolveram, através de um acordo político, né, dividir as terras recém-conquistadas, recém-descobertas. Né? Então, eles dividiram primeiro, né, as terras no que a gente chama de bula intercoletera, que dividia o que se descobriu até o momento a parte, né, a oeste ficaria com a Espanha e a leste, né, ficaria com Portugal. Obviamente Portugal não aceitou isso, né, e propôs um novo acordo, brigou para que tivesse um novo acordo, e aí o Tratado de Tordesilhas foi feito. E o Tratado de Tordesilhas delimitava basicamente as terras portuguesas e espanholas na América recém-descoberta, no famoso Novo Mundo. Então cada um ficou responsável por comandar uma determinada época da região. E essa região foi estabelecida a partir de uma linha imaginária. E essa linha imaginária não estabelecia, não levava em consideração o tamanho ainda, né, do território. Afinal de contas, né, os portugueses nem aqui tinham chegado ainda. Então os espanhóis e os portugueses estabeleceram uma espécie de estimativa do tamanho do território, sem levar em consideração de que esse território era imensamente maior do que, por exemplo, o que eles haviam conhecido como Europa e o que eles haviam conhecido como África. Lembrando que eles conheciam parte da África até o momento. Então eles sabiam que o território era muito vasto, mas não sabiam que era tão vasto assim, né, a ponto de ser do tamanho, por exemplo, do continente africano. Então eles delimitaram uma determinada linha onde
até cada um poderia crescer, mas obviamente essa linha não foi respeitada pelos portugueses, e a gente vê que a linha que delimitava o que era de domínio português hoje em dia é muito maior, afinal de contas o Brasil se expandiu para além dessas fronteiras. E aí a gente precisa falar também um pouquinho sobre a conquista e o período pré-colonial aqui no Brasil. Né? A gente falou um pouquinho da relação, como a relação se deu no caso da América Espanhola, a gente precisa falar também do nosso caso. Então a coroa portuguesa, quando chegou, né, e financiou aqui as expansões marítimas portuguesas no século XV, ela tinha como o principal objetivo expandir para poder comercializar, né, buscar lucro e também expandir, né, o catolicismo, que também tinha uma questão muito importante, além da expansão territorial, né, lembrando que Portugal era um país, sempre foi um país muito pequeno, que precisava de mais terras para poder suprir, né, e crescer. Afinal de contas, a exploração dos territórios único e exclusivamente de Portugal, do seu território, não poderia, né, nesse momento de que tudo estava associado à matéria-prima, a coisas associadas ao solo, então Portugal não conseguiria crescer, então precisava de mais terras, ou seja, territórios além mar, ou seja, territórios em outros lugares. Então, essa disputa, essa chegada, né, dos portugueses aqui, né, fez com que os portugueses se deparassem com os selvagens. E alguns historiadores, quando falam desse contato, e retoma o que a gente já disse um pouquinho, né, alguns falam do encontro de culturas, né? Mas nós percebemos, e outros historiadores rebatem esse tipo de argumento, falando que, na verdade, houve um desencontro de culturas. Por quê? Gradativamente, esse encontro de culturas gerou o extermínio dos indígenas. Então, não houve uma miscigenação completa, né? Obviamente, por quê? Porque grande parte dos indígenas não puderam adquirir cultura portuguesa, afinal de contas, eles foram exterminados. Né? Então, o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos, como também das doenças, como gripe, sífilis, entre outras, né, fez com que houvesse, na verdade, não um encontro de culturas. Então, essa ideia de miscigenação, né, pacífica é uma grande besteira. Afinal de contas, o que houve, na verdade, foi uma que a gente chama de etnocídio, né? Ou seja, a morte, né, de grande parte de um determinado povo. Então, entre 1500 e 1530, ou seja, nos primeiros 30 anos da colonização portuguesa, né, aqui no Brasil, né, na verdade, se efetivaram poucos empreendimentos. Afinal de contas, os portugueses só estavam, nesse primeiro momento, né, muito impressionados com a possibilidade de ter lucro através da exploração do pau-brasil. Portanto, eles vinham para cá, retiravam grande quantidade de pau-brasil e voltavam para Portugal para vender esse pau-brasil. Então, não tivemos grandes ocupações até os anos 30. As primeiras ocupações de povoamentos vão se iniciar a partir de 1532, quando vai se ter, de fato, o início da divisão territorial do então Brasil, né, para a nobreza portuguesa, para que eles pudessem controlar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso em outros momentos. Então, esse desencontro de culturas que a gente precisa falar, a gente precisa retomar, né, porque esse primeiro contato, né, se inicia a partir dos navios, né, que chegam ao nosso território, né, para efetivar o povoamento e a exploração, e os indígenas resistiram a essa tentativa de submissão, né, expulsaram, né, essa ideia de que eles chegaram e trocaram culturas. Na verdade, né, isso pode ter acontecido em alguns contatos, mas na grande maioria dos contatos, né, a tentativa dos portugueses de submeter os indígenas aos seus domínios fizeram com que os indígenas, em maior número, expulsassem portugueses. Né? Então, rapidamente, esses portugueses foram embora. E aí, quando eles começavam a voltar, eles voltavam com mais poder, com maior número de pessoas, com maior número de armamentos. E aí, a partir desse momento, né, se dá o tal desencontro de culturas, que, na verdade, o processo, né, de matança completa e generalizada das tribos que eram, né, nesse momento, hostis à chegada dos portugueses. E a gente pode perceber isso a partir do que a gente chama de população indígena brasileira. A gente pode perceber que em 1500 estima-se que tínhamos 5 milhões de indígenas espalhados pelo nosso território. E atualmente nós temos somente 900 mil. Né? E desses 900 mil, nós precisamos entender que grande parte desses povos são povos que estão inseridos dentro da cultura ocidental, da cultura europeia, ou seja, inseridos nas cidades. Nós temos uma pequena parcela, né, desses 900 mil que ainda estão associados única e exclusivamente à cultura indígena, à sua cultura tradicional, né, oriunda ali dos tempos mais remotos, inclusive dos anos de 1500 e assim por diante. Então nós precisamos entender que grande parte dessa cultura indígena foi perdida, tudo no processo de miscigenação, mas essa miscigenação feita de forma violenta, né, essa miscigenação feita através da matança generalizada de diversas etnias. E a gente precisa entender também esse conceito, né,
que a gente chama de etnocídio. E outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que se a gente lembrar, né, daquele primeiro mapinha que eu coloquei, quando a gente fala dos povos indígenas do Brasil em 1500, e a gente vê esse atual mapinha, a gente vê que grande parte dos povos indígenas brasileiros estão segmentados em determinadas áreas, né, em áreas de proteção, né, e essas áreas de proteção são muito diferentes das áreas originais deles. Então a gente pode ver que grande parte do povo indígena perdeu seu território a partir da expansão portuguesa, a partir da expansão ocidental do nosso território. Então esse etnocídio, que a gente chama, né, que é a destruição da civilização, da cultura de uma etnia por outro grupo étnico, no caso brasileiro ainda vem acompanhado pela dificuldade de proteção desses povos na atualidade. Então a gente precisa entender que esse processo continua acontecendo, né? Esses povos vêm sendo alvo de uma série de tentativas de invasões, principalmente para que as suas terras, assim como eram em 1500, né, sejam produtivas no sentido econômico. Produtivas, obviamente, não para os indígenas, mas para aquelas pessoas que querem fazer dessa terra produtiva. No caso, não mais os portugueses, mas os fazendeiros, né, os mineradores, né, que querem explorar essa terra indígena, tanto o seu subsolo quanto o solo, ou para a agricultura, ou para a criação de animais, ou até mesmo para a extração de minerais. Portanto, esses indígenas continuam sofrendo o tal do etnocídio. Afinal de contas, quando esses são retirados de sua terra, eles perdem grande parte de sua cultura. Afinal de contas, a sua cultura está associada ao território no qual eles vivem. Né? E a gente pode ver aí também, no cenário da América Latina, a gente pode ver que, né, ainda pouquíssimos povos indígenas representam a maioria nos seus lugares. A gente pode ter alguns casos aí, como por exemplo, na Bolívia, em que representam ainda uma parcela importante da população, né? Nós podemos ver em outros locais, mas no México também, na Guatemala, mas nós podemos ver que, né, no Peru, mas a gente pode perceber que grande parte da população indígena hoje em dia representa menos de 10% das suas populações originais. Ou seja, aqueles 100% em 1500, hoje em dia são 1,5%, 2,7%, 1,8%, 3%. Ou seja, houve um assassinato em massa ao longo desses 520 anos. Ao longo desses 520 anos, nós podemos perceber que, além do assassinato em si, nós tivemos também uma série de transformações culturais, que a gente vai ver quando a gente for falar de cultura. E aí, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse processo, que é basicamente o intuito dessa aula, eu deixo como dica para vocês que vocês assistam esse documentário, né, o primeiro episódio desse documentário, que chama guerrasdobrasil.doc, em que o primeiro episódio fala sobre as guerras da conquista, ou seja, a relação e como que os indígenas enxergam esse processo. Porque é muito fácil a gente dizer, né, sobre as perspectivas da história, a perspectiva da geografia, como esse processo aconteceu, mas sem ouvir os indígenas. O que os indígenas entendem como chegada dos portugueses, chegada dos espanhóis em seus territórios? Será que eles entendem da mesma forma? Será que eles, a troca do espelho, né, muito falada nas aulas de história e de geografia, né, os cambos, será que eles entendem da mesma maneira? Será que eles veem os portugueses da mesma forma que os portugueses viam os indígenas naquele momento? Então, esse documentário, que é curtinho, tem 20 e poucos minutos, é extremamente importante para a gente ver como como os índios, né, os nativos, enxergam esse processo. E, além disso tudo, entender como é que esse processo se dá até hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o intuito dessa aula, da gente poder falar um pouquinho dos povos nativos, da sua importância e do seu processo de extermínio, né? E como que o processo de colonização, o processo de contato, na verdade, foi muito mais violento do que a história nos conta, né? Do que até mesmo os europeus nos contam. Afinal de contas, todos os documentos que nós temos são documentos formados pela história portuguesa, sobre os documentos oficiais, né? Afinal de contas, os documentos não oficiais são os documentos, né, e os relatos indígenas. E esses relatos, muitos deles foram apagados. Afinal de contas, esses povos foram exterminados. Bom, pessoal, um abraço e até mais.